Eu reduzi para 8 fatos bailarinísticos porque eu achei que estava mais que suficiente, precisava 50 não, 50 era demais, 8 estava bom, até porque bailarino só sabe contar até 8. Meu primeiro fato é que eu faço balé desde pequena, desde que eu tenho 4 anos, então eu era do baby class. Outro dia eu estava na psicóloga, ela perguntou qual era a minha primeira lembrança de criança e a minha primeira lembrança eu estava no balé. Não é mentira, é real, oficial. Então, quando me perguntam assim, como é ser bailarina, pra mim é normal porque eu não sei não ser bailarina. O segundo fato é que eu sou muito underdog. Eu descobri isso no segundo ano do balé. Eu fazia balé na escola municipal de bailados e eu lembro como se fosse hoje, um dia no segundo ano, a professora era Yara Ludovico e ela falou, na hora de ir embora, todo mundo estava indo embora e ela falou, fica, pediu para eu ficar, pediu para eu fazer uma primeira posição e eu fiz. E ela falou, faz o máximo de andeor, abre o máximo que você conseguir. E aquele já era o meu máximo. Então foi muito triste. Eu descobri que eu era muito underdog. Então o meu máximo de andeor ainda era muito underdog. Então eu lutei contra esse underdog, contra ser underdog. Durante minha vida ainda luto. E é uma guerra que por enquanto o underdog está ganhando de mim. O terceiro fato é que eu sou muito dura, eu não tenho flexibilidade, eu tenho muita dificuldade para ser flexível. Já alcancei uma flexibilidade maior do que a que eu tenho hoje? Obviamente que sim, porque água mole em pedra dura tanto bate. Mas com muita dificuldade, com muita dor, com muita dedicação para conseguir erguer essas pernas, para conseguir fazer uma abertura, para conseguir fazer um grande K. Não foi fácil. Para vocês terem uma ideia, o dia que eu consegui encostar a borboletinha no chão, eu levei um bolo pro balé para comemorar esse dia. Hoje em dia eu não encosto mais, porque ela já tá dura de novo, tadinho, tá fechadinha, a borboletinha transformou de volta. Mas eu levei até um bolo para comemorar. Tamanha a minha dureza. O quarto fato é que eu fui professora de balé durante mais de 10 anos. Hoje em dia eu não dou mais aulas. Não digo nunca mais vou dar, porque é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então pode ser que eu ainda faça isso daqui pro final da minha vida. Hoje em dia as aulas não cabem na minha vida. Então eu parei de dar essas aulas, mas eu dei aulas de balé por mais de 10 anos, da aula de baby, aula de iniciante, de criança, aula de adulto, aula de ponta, enfim, aula de balé de maneira geral em algumas escolas, numa ONG, que foi onde eu fiquei mais tempo, e também em escola de educação infantil. E eu era tia Dri. Então, para muita gente eu ainda sou. Se você é minha aluna e está assistindo o vídeo, comenta. E o próximo fato tem a ver com isso. O meu quinto fato é que, como professora, no começo, eu era conhecida também como tia monstro. Porque eu era a professora mais brava do lugar que eu dava aula. Mas não é que eu era brava, na verdade eu era brava. Volta. Falar a verdade, eu era brava. Eu acho que eu era brava porque eu tinha um exemplo disso quando eu fui aluna. Então, os exemplos que eu tinha de professores bravos foi o exemplo que eu acabei carregando. E com o tempo eu percebi que eu podia ser dura, rígida, sem perder a doçura. Eu acho que eu melhorei bastante ao longo também da minha experiência como professora. Querendo ou não, é uma experiência, né? Então você nunca foi professora. Para começar a ser professora, você tem que começar. Então eu era tia monstro e depois eu fui melhorando, mas sempre rígida. Eu acho que o balé exige disciplina sim, exige muitas coisas de você. Então, compromisso, você comprometeu, vamos lá com aquilo que você se comprometeu a fazer. Então eu sempre fui uma professora enérgica. O sexto fato sobre mim é que eu gosto muito de procurar as coisas teoricamente.
falando. Então assim, você vai fazer um tandi. Como é esse tandi? Eu vou lá procurar no livro, Isso é um fato que veio depois que eu comecei a ser professora também. Quando eu era aluna não era assim não. Mas hoje em dia eu sou muito teórica, então eu gosto muito de saber os porquês, de entender. E eu sou assim na minha vida para tudo. Então assim, não adianta falar assim, não, vai fazendo naturalmente. Não, como que é que eu faço isso? Eu preciso saber, eu preciso entender. Então eu procuro entender e procuro ler sobre. Então eu sou uma bailarina muito teórica também e acho que por isso, tenho certeza, por isso o blog surgiu, porque eu senti a necessidade das minhas alunas também terem esse conteúdo teórico. Então não só ir lá fazer porque eu queria que as pessoas lessem, que as pessoas entendessem, que as pessoas estudassem o balé. O meu 7º fato é que eu era da turma da bagunça Master Power. No municipal, eu lembro a gente sempre se encontra, a gente lembra de várias histórias muito engraçadas. Mas eu lembro de um dia muito engraçado que foi assim, a gente estava no teatro e a diretora da escola na época era a Esmeralda Gasal. Hoje a gente se encontra ainda nos eventos, é muito engraçado, mas eu lembro desse dia que ela olhou pra nossa cara e falou assim: se tiver bagunça na coxia ou nos camarins, eu sei que foram vocês. Então não importa quem fez a bagunça, vai ser vocês, vai ficar por conta de vocês. Então a gente era tão bagunceira, tão infernal, que ela chegou pra gente e falou isso, que não importa de quem fosse a culpa ia ser nossa. E o meu 8º fato e último é que hoje em dia eu faço aula muito mais consciente. Eu percebo que quando eu era adolescente, a criança, era muito mais no vamos lá fazer. E hoje em dia eu tenho tentado pôr atenção, mesmo com as dificuldades que hoje são maiores, porque eu já tenho uma idade avançada. Hoje em dia eu faço aula com muito mais atenção. Bom, é isso. Eu percebi que tinha mais que 8 fatos para contar, dava para falar mais, mas como eu me comprometi em fazer 8, eu vou fazer 8. E quem sabe em um próximo vídeo eu conto mais 8 fatos bailarinísticos sobre mim. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seus comentários, façam tudo o que vocês quiserem fazer, digam fatos bailarinísticos sobre vocês e acho que é isso, até o próximo vídeo. Beijo!